CETENANO, que é o Centro de Nanotecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, nós estamos gerando produtos de fronteira de ciência enquanto a materiais de baterias a partir de rejeito de biomassa da indústria brasileira. Então, imagina que nós estamos pegando um rejeito industrial de uma indústria grande como a celulose, transformando isso em um carbono que incorpora lítio e enxofre em um cátodo de alta densidade e alta performance. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje tenho o prazer, a honra e a alegria de receber aqui o Eduardo Javier Munhoz, grande conhecedor do tema de veículos elétricos e da grande transformação que o mundo passa hoje para esse paradigma dos veículos elétricos, né? Não é só carro, né? Estamos falando de moto, de ônibus, de toda a mobilidade, né? Toda a discussão de mobilidade que está hoje no centro do furacão, por assim dizer, dessa transformação energética, né, e do uso de motores elétricos, né? O Eduardo é um grande conhecedor, tem dedicado a vida praticamente toda dele para isso, vai já nos contar um pouquinho aqui da história dele, e é também o fundador de uma das empresas mais interessantes que eu vi surgindo no Brasil nos últimos anos, que é a Bravo Motor Company, que está trabalhando para construir a fábrica, talvez a fábrica mais importante de baterias da América Latina, não só em termos de capacidade, como de baterias limpas, né? O Brasil tem a oportunidade de construir talvez as baterias mais limpas do mundo, as baterias elétricas mais limpas do mundo, com a menor pegada de carbono, por conta de todo o know-how, né, que a empresa do Eduardo tem, e por conta também da abundância de minerais e de matérias-primas que a gente tem no Brasil, né? Então, uma história fantástica que eu tenho acompanhado já há algum tempo, e para a gente é uma alegria enorme poder receber o Eduardo aqui para nos contar, né, de contar ele mesmo, né, como toda essa história tem se desdobrado. Eduardo, seja muito, muito bem-vindo. Começa falando um pouquinho, se puder, da sua trajetória, para quem não te conhece, depois a gente já vai mergulhar para falar da Bravo Motor. Obrigado pela sua presença. Não, obrigado pelo convite, Paulo, e um prazer estar aqui e poder falar para essa audiência sobre essas coisas que são tão relevantes, né, ao momento que o mundo vive, e a transformação tanto digital quanto da transição da economia da combustão interna à economia verde, vamos chamar assim. Bom, meu nome é Eduardo Munhoz, eu sou formado em comércio internacional. Você parece brasileiro, mas você tem um certo sotaque que eu sei que você é argentino, né? Sim, nascido na Argentina, morei 10 anos antes no Brasil, entre 2002 e 2012. E agora estou em Minas Gerais desde setembro de 2021, portanto, fazendo 2 anos daqui a pouco. No meio também tenho mulher e filha brasileiras, então eu estive fora do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim, né? então a gente tenta falar sem sotaque, mas não consegue. Apesar de que eu acho que não é tão ruim assim também. Não, para mim está perfeito. Seu português, para mim, é perfeito. Mas eu comecei, na minha carreira, sempre muito interesse em questões ambientais. Comecei ligado ao primeiro movimento de produtos orgânicos, nos anos 90. Depois eu morei 10 anos na Amazônia, trabalhando com extrativismo no madeireiro e sustentabilidade florestal. Fui um dos, provavelmente, atores no surgimento do mercado internacional do açaí. E de outros produtos, né, de sementes e frutos amazônicos. Estive 2 anos como líder do projeto de sustentabilidade em uma organização chamada Unifloresta, que o objetivo era justamente demonstrar ao madeireiro que, após o projeto de manejo, existiam outras fontes de renda naquela terra e não era bom repassar, né? Que o grande problema da Amazônia é que a gente repassa de manejo para agricultura
desmatamento, basicamente. Né? Então, de lá para cá, eu estava um pouquinho constrangido por não poder acelerar, né, esse processo de geração de valor na floresta amazônica, até que eu comecei a entender que o problema não estava na floresta, senão nas cidades. Né? Enquanto as cidades não tivessem uma consciência que permitisse a eles cobrar pela origem das coisas, pela pegada de carbono e pela pegada de destruição natural, ou seja, se a cabeça da cidade não mudava, a floresta não tinha futuro, e isso aí fica evidente, né, nesses anos posteriores. E eu passei a me dedicar a essa mudança, né, a descarbonização urbana, e em como a gente cria essa consciência de que os humanos precisamos nos relacionar melhor com a natureza de uma forma mais sustentável, se quisermos ainda ter humanos sobre a Terra nas décadas seguintes. Então, isso um pouco sou eu e um pouco da minha história. Eu entrei na Bravo Motor Company em 2011. Logo depois a gente decidiu se transformar em uma empresa ativa nos Estados Unidos, a partir de uma participação. A Bravo já era uma empresa que produzia baterias elétricas, não? Ela tinha outro foco? Como Não, a história da Bravo? O Grupo Bravo iniciou desenvolvendo veículos, inclusive a combustão interna, né? Inicialmente precisava demonstrar que podia fazer veículos, então fez veículos de corrida, fan cars, off-road, depois, né, Boot, na época em relação com Fiat Powertrain Technologies, com o grupo. Isso era produzido no Brasil, na Argentina? Isso era feito na Argentina. Na Argentina. Isso era feito na Argentina, eu não estava na companhia ainda, mas ainda na Argentina foi feita a primeira pré-série de veículos elétricos da companhia, que foram os Buret Tecnópolis, que passaram dezenas de milhas de pessoas passando naqueles veículos dentro de uma feira de inovação, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia da Argentina, chamada Tecnópolis. Que legal. E de lá já a empresa começou a ter consciência de que sem baterias não havia paraíso, né? Então, não havia como a gente ter 100% renováveis e veículos elétricos se não tivéssemos baterias melhores e em quantidade, né? Naquela época, nós já identificávamos um supply chain rompido, né, quebrado em várias partes, com um setor mineiro esperando a demanda do setor automotivo, um setor automotivo sem muita vontade de mudar, porque ele precisava de grandes investimentos. No meio, obviamente, aconteceu o que aconteceu agora, né, que nós estamos com um aumento exorbitante do preço dos minérios críticos, porque faltam minérios para fazer as baterias que precisamos e faltam baterias porque também não tem fábricas suficientes. Então, você tinha essa ruptura entre minérios e fabricantes de baterias e fabricantes de baterias com fabricantes de veículos. Hoje, começa a se entender de que é impossível fabricar veículos se não tiver acesso a baterias, né? Dá para dizer que o grande gargalo da indústria disparado são as baterias, né? Sem bateria, a indústria não vai andar para frente. Sem dúvida, sim. E no exorbitante aumento de produção de baterias, começando a pressão sobre o supply chain na parte mineral, e não só na parte mineral, senão toda a agregação de valor, né, que tem entre minério e materiais para baterias e depois baterias. Legal. E conta um pouco da história da Bravo em termos das unidades produtivas. Ela foi para os Estados Unidos, porque agora, assim, a gente vai chegar nessa história na fábrica de Minas Gerais, né? Que eu acho que é a cereja do bolo aqui da conversa. Mas como é que a gente chega até chegar na fábrica de Minas? Nós tínhamos todo um processo de evolução, né? A gente chegou nos Estados Unidos, atraído pelo Select USA Program do Department of Commerce, depois apoiado pelo Governor's Office for Business and Economic Development, que é o escritório do governo da Califórnia, do governador, por sinal que é adscrito ao governador, né? Que é para apoio ao crescimento da economia dos negócios, e depois incubado pela própria Universidade da Califórnia. Então a gente se considera uma empresa californiana mais do que... Legal. Né? E vocês começaram a produzir de fato lá as baterias?
nós começamos a desenvolver as baterias, né? Porque também tem aquela questão, né? As baterias que nós tínhamos não eram tão boas também para cumprir com os objetivos que se almejam, né, a respeito do veículo elétrico e do sistema de armazenamento de energia. Então, você tem essa confusão no mercado. O que é bateria, né? Porque a bateria é a pilha, né? É a célula, né? Depois você tem para trás, você tem minérios e tem formulações químicas que ingressam, né, numa bateria. Depois que você tem a célula, você tem módulos, tem linhas e tem battery packs. E esses battery packs podem ser racks, né, para sistema de armazenamento de energia, ou tanque de combustível, vamos dizer assim, para um veículo elétrico. Então, às vezes, eu vejo uma grande confusão, assim, como, por exemplo, tem uma fábrica aí em São Paulo, acho que é a Borgward, né, anunciando que vai fazer baterias. Não é baterias, vão fazer battery packs, né? Dentro desses battery packs ainda tem as linhas, os módulos e as células de bateria. O battery pack, ele recebe a bateria em si, é isso? A bateria ela é colocada lá no battery pack, é isso? O battery pack é um sistema de armazenamento e entrega de energia para o motor elétrico. Perfeito. Né? É todo um sistema, não é uma bateria. Né? Uma bateria, por exemplo, no caso da nossa tecnologia, a gente tem 166 células em um módulo, tem 6 módulos em um string, uma linha, e tem até 6 linhas em um battery pack. Então, se você vai fazendo contas, tem muitas células. Vocês fazem tudo, então. Vocês fazem desde a bateria até o battery pack. Vocês têm a tecnologia. Sim, essa tecnologia do battery pack não é nossa, é licenciada, né, da Faraday Future, que é uma companhia de tecnologia americana que acabou de entregar seus primeiros carros. São carros de luxo, são limusines, né? Mas também é o único que conseguiu vencer a Tesla numa concorrência de uma corrida, né, que chama Pikes Peak. Um sistema, uma tecnologia de battery pack robusta e muito eficiente, que é por isso que a gente tem na nossa cabeça, a gente não precisa, estamos em um momento de grandes evoluções e querer inverter a roda de novo seria um erro fatal, né? Tá. Então, a gente identifica o que tem de melhor, usa isso e, a partir disso, tenta gerar inovação futura, né? Então, no caso do battery pack em motores, havia já desenvolvimentos, bilhões de dólares investidos para desenvolver, era ridículo a gente ir desenvolver isso. Sim, se focou na célula. Na célula, a gente tem investido em companhias e criado outras que são desenvolvedoras da química por trás da célula, né? A química, a formulação química que traz um minério para um material, esse material dentro de uma formulação química que acaba formando a bateria, né? Esse é o coração da indústria. E é o core business de vocês, é isso que vocês fazem? Nisso aí sim, a gente se meteu na cozinha, porque isso aí tinha muito para evoluir, né? Então, encontramos um grupo com o qual a gente se associou logo na nossa chegada na Califórnia e tenho estado na indústria de baterias desde 2011, né? Foi a primeira licenciamento de tecnologia de baterias de lítio ferrofosfato com uma companhia chinesa. Depois, em 2012, já nos Estados Unidos, nos integramos com esse grupo e vemos desenvolvendo tecnologia para baterias há mais de 10 anos. E como é que o Brasil entra nessa história, Eduardo, aí para você se reconectar às suas origens brasileiras? Foram vários fatores, né? Mas chegou um momento no qual a gente disse, bom, temos tecnologia, temos um modelo de negócios, temos um estudo muito profundo de user experience, no caso da mobilidade. Bom, chegou a hora, vamos produzir, né? Aonde que nós vamos fabricar? E nesse momento, e ainda, nos Estados Unidos, você iria ser mais um que queria fabricar veículos e baterias, mas que não tinha materiais suficientes para fabricar baterias nesse lugar, né? Entendi. Então, se você vê a evolução da indústria da bateria, foi muito prolífica na China, porque a China decidiu investir na economia verde há 20 anos atrás, robustamente, né? Bilhões. Hoje o maior ecossistema de produção está na China, né? De veículos elétricos, de baterias. Sem sombra de dúvidas, né? E eu acho que ninguém no seu juízo iria procurar fazer
alguma coisa nessa indústria sem se relacionar com algumas empresas chinesas, no mínimo. Então, são bilhões de dólares de investimento público e privado na China, com 20 anos de experiência, centenas de milhas e até milhões de veículos rodando. No caso de veículos, mas não parou aí, né? Os chineses dominam a produção de painéis solares, dominam a produção de baterias, e 95% do supply chain da indústria de baterias está na China. Cara, 95%. Incrível. Então, aqui você falou muito agora dessa exportação de lítio verde e demais, a partir de Minas também, né? Mas é rocha que está indo para ser processada na China para se transformar em lítio e virar baterias. Né? Então, não dá para fazer nada. Nós temos parceiros chineses desde que a gente começou. Mas vocês escolheram vir para o Brasil e não para a China, né? Fala então dessa decisão do Brasil. Porque se bem o supply chain está na China, os minérios não estão na China. Estão na China, mas não é na quantidade suficiente. Nós precisamos trazer essa produção mineral e de materiais para perto. E olhando para o mapa também, a gente viu que na América Latina não tinha nenhuma fábrica de baterias sendo anunciada. Na América Latina está a grande quantidade de minérios. Portanto, se a gente quisesse ter um diferencial, que é um mercado robusto, como o mercado da América Latina, especialmente no que a gente se especializa, que é mobilidade urbana, né? Na América Latina, a pessoa não escolhe ir de carro ou de transporte público. A maioria das pessoas vai no transporte público porque não tem carro. Né? Claro. Então, é uma necessidade básica na América Latina, e o mercado da América Latina é robusto. Né? Entendamos que, por exemplo, só no Brasil temos 390 mil ônibus oficiais. Os Estados Unidos tem ônibus. Caramba, tem ônibus, tem caminhão e tem o carro, né? São três mercados gigantes. Né? Por isso eu estou falando, só de ônibus são 390 mil oficiais. Depois tem os não oficiais, tem os corporativos. Não, você está falando que tem mais ônibus no Brasil do que nos Estados Unidos, é esse o dado? São 70 mil ônibus nos Estados Unidos e 390 mil no Brasil. Que número, né? Que engraçado. Não, e na região, se você for para a região, tem mais de 700 mil ônibus, né, na América Latina. Então, se você somar duas cidades grandes do Brasil e Argentina, Buenos Aires e São Paulo, você quase que tem 80% dos ônibus dos Estados Unidos. Entendi. Só em duas cidades, né? Incrível. Então, obviamente, a região é uma região interessante, não tem ninguém pensando em fabricar baterias aqui ainda. Nós temos conhecimento tanto para trazer minérios a materiais, quanto para traduzir esses materiais em baterias, e decidimos que esse aqui era um mercado totalmente desatendido, um mercado com um potencial realmente importante, que ainda tinha matéria-prima para a gente processar e transformar em baterias, tendo em expectativa e pela característica da nossa tecnologia, sem sombra de dúvidas, a bateria mais ecológica do planeta. E a decisão de se instalar em Belo Horizonte, Minas Gerais, tem a ver com a proximidade dos minerais, já tem uma estrutura também de mercado automotivo por ali, né? Sim, eu sempre digo que nunca tem uma razão só, né? Mas uma das grandes razões no momento, na época, falamos com 8 estados diferentes, e o estado de Minas foi o mais ágil, o mais profissional. Legal. Quem tem hoje provavelmente o maior índice de transparência também. Então, são todas coisas que pesam muito quando você é uma companhia americana. Às vezes, para uma companhia latino-americana, isso aí pode ser mais ou menos importante. Para nós, era muito importante. Então, nós fomos muito bem tratados pelo governo de Minas. Aqui, você abre uma companhia em uma semana e meia, tudo digitalizado, tudo online, não tem mais cartório, não tem mais humanos travando coisas, né? Então, sim, isso aí foi um fator importante. Eu vim aqui, nós começamos a conversar com eles em setembro de 2020. Tá. Em dezembro eu vim para cá por primeira vez, estávamos em pandemia, vamos lembrar, né? Você convenceu a família a morar em Belo Horizonte? Como é que foi essa história?
Eu vou te contar essa depois, deixa eu terminar aqui, porque eu acho que é importante. Então, eu estive aqui em dezembro de 2020, por primeira vez, já assinamos um protocolo com o agora Invest Minas, que na época se chamava diferente. Em março, assinei o protocolo de intenções com o governador. Então, foi muito rápido. Eles colocaram pessoas a nos ajudar, a nos entrosar, né, com o restante do ecossistema. Então, se você soma isso, que aqui temos os minérios necessários ao redor de 500 quilômetros de média, que tem grandes mineradoras, que tem um setor automotivo robusto, eu acho que não vamos esquecer, né? Acho que às vezes esquece que Betim, né, a fábrica da Fiat, hoje da Stellantis, é uma das 3, 4 maiores fábricas de carro do mundo. É um grande polo, um dos grandes polos produtores de carro no Brasil. Esse polo fica a não mais de meia hora de onde será a nossa fábrica. Então, para nós, obviamente, é um lugar importante. Tem ainda outras questões, como o sistema científico-tecnológico, universidades, pessoas capacitadas. Então, nós estamos trabalhando há quase 3 anos com o CETENANO da Universidade Federal de Minas Gerais, gerando produtos de fronteira de ciência. Isso é o centro de tecnologia deles, como chama? CT? CETENANO. É o Centro de Nanotecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, nós estamos gerando produtos de fronteira de ciência, enquanto a materiais de baterias, a partir de rejeito de biomassa da indústria brasileira. Então, imagina que nós estamos pegando um rejeito industrial, de uma indústria grande como a celulose, transformando isso em um carbono que incorpora lítio e enxofre em um cátodo de alta densidade e alta performance. Aliás, até aproveitando, Eduardo, conta pra gente por que vocês vão ser capazes de fazer essa bateria mais limpa, né? Porque uma das coisas que me atraiu na história de vocês é que a gente tem o potencial de fazer uma das baterias mais limpas do mundo aqui no Brasil, né? O que tem na tecnologia de vocês, o que tem aqui no Brasil, né? Qual é o truque aí? Qual é o pulo do gato? Bom, começamos porque o nosso cátodo tem uma plataforma base que é, como eu te expliquei agora, é biomassa de rejeito industrial transformada em carbono que vai ficar dentro de uma bateria. Pô, desculpa a minha ignorância, vamos começar pelo cátodo, Eduardo. O que é um cátodo? Né? Aqui, até de maneira bem simplista, assim, para quem não é como eu, a gente tem esse problema, né? Eu estou metido nisso aqui há 12 anos, né? Então, para mim, eu falo e as pessoas olham para mim, de tantas vezes, tu sabe o que é isso, né? Não, pois aí vai explicar. Então, a bateria, a célula de bateria, ela se compõe basicamente de 3 corpos principais, né? O anodo, o eletrólito e o cátodo. Então, você ingressa energia por o outro só faz o intercâmbio iônico e armazena no seguinte. E depois, quando você precisa dessa energia, o processo se inverte, né? De onde está armazenado, passa pelo eletrólito para o outro para ser entregue, né? A demanda. Então, isso é um processo químico, né? Então, por isso, depois você tem... O cátodo é o que armazena, é isso? Exato. Então, no cátodo de alta densidade, que nós estamos produzindo justamente a plataforma base e carbono a partir de biomassa de rejeito industrial. Entendi. Se você ainda incorpora lítio, que pode ser extraído aqui, enxofre, que pode ser produzido aqui, e dentro do eletrólito e do anodo também com materiais que são produzidos aqui, a gente não estaria tendo grandes volumes de matéria-prima básica sendo enviada a outro extremo do mundo, de barco, que botar no navio, queimando diesel, primeiro o caminhão, depois o barco, depois toda a energia que é consumida lá, mais o rejeito que é gerado lá, depois aquilo passa para o processo. E depois e volta tudo para cá. Depois tem que voltar para cá, né? Então, sem dúvidas, ter todo o ecossistema por perto e poder fornecer tanto materiais para fazer baterias a outros mercados, como baterias para local e para outros mercados, vai ser mais verde do que todo esse processo. Fantástico. E como é que vocês estão em termos dos estágios de produção? Vocês já estão prontos para produzir?
Como é que tá? Conta pra gente um pouco das etapas, né? Quais etapas vocês já cumpriram, o que falta cumprir? Por primeira vez na minha vida, eu estou com um pouquinho mais de 50, eu estou em um mercado no qual a demanda não é problema. Então, obviamente que nós gostaríamos de estar com a fábrica pronta e produzindo a toda escala, porque nós temos hoje demanda suficiente. Imagino que a demanda é gigante, né? De fato, o nosso expertise no mercado fez com que nossas alianças com companhias chinesas, americanas e demais nos dê acesso a baterias. Então, hoje estamos começando a importar para entregar para nossos clientes até que a fábrica fique pronta e possamos entregar localmente. Entendi. Então, se bem antecipamos o momento de revenue, né, de faturamento e de atividade econômica da companhia, que é importante e é bom, ainda não estamos em condições de fabricar, porque vamos iniciar o processo de licenciamento agora, né, e poder construir. Esperamos que em 24 meses nós podamos estar fabricando baterias na primeira fábrica de baterias de lítio da América Latina. Entendi. Então, para já, vocês estão operando com importações, estão fornecendo já para clientes com baterias importadas? Sim, existe uma grande demanda e a gente não pode esperar 2 anos para atender. Então, justamente um dos nossos parceiros da China, que será também sócio nosso aqui, Legal. Vamos importar produto que eles têm hoje para a gente atender nossos clientes. Obviamente que uma das grandes, o valor agregado que nós temos é conhecer químicas de baterias, tipos de baterias, e podemos recomendar aos nossos clientes qual é a melhor bateria para atender a sua demanda. Então, os gargalos agora são licenciamento ambiental, licenciamento geral para a fábrica, é isso? Sim, empresas como a nossa, que tem um projeto de investimento de 10 anos de 4,3 bilhões de dólares, acesso ao capital sempre será um desafio ou uma atividade que estará acontecendo hoje, assim. É claro que quando você começa a faturar, começa a ter atividade de mercado, começa a assinar contratos de fornecimento e demais, também fica muito mais fácil a questão do acesso ao capital. Hoje, diria que o mercado financeiro e de capitais tem mais sede por projetos como o nosso do que nossa própria necessidade de capital. Então, também entendo que o projeto está entrando em um momento no qual o acesso ao capital também deixará de ser um problema. Então, simplesmente porque tem dinheiro para a economia verde, tem dinheiro para atender empresas que têm contratos assinados com grandes corporações, e esse é o nosso caso, que está começando a fechar, né? Então, somos parte da economia verde e estamos começando a negociar contratos importantes. Então, eu acho que a curva, né, vai ser bem acelerada nesses próximos tempos. Legal. Eu queria aproveitar, Eduardo, e levar a conversa um pouco agora para a discussão da indústria de mobilidade de veículos elétricos no Brasil. Como é que você está enxergando o Brasil no cenário mundial? Agora a gente tem a notícia de que as chinesas estão vindo, né? A BYD está se instalando aqui, a gente tem a discussão lá da Bahia, da estruturação ali do polo de produção de veículos elétricos na Bahia. Como é que você enxerga o Brasil? O Brasil está atrasado nisso? Por outro lado, o Brasil tem grande potencial, né? Você me disse que a Stellantis, por exemplo, acho que já está olhando para começar a produzir veículos elétricos por aqui. Como é que está o Brasil no panorama mundial da transição para veículos elétricos, na sua avaliação? Atrasada, mas acelerando, e a transição vai ser mais rápida do que todo mundo acha. Então, é um pouco de tudo isso que você acabou de falar. Tá. Eu acho que o impacto da chegada de companhias chinesas como a Great Wall Motors, como a BYD, a própria Caoa Chery, né? Eu acho que estão baixando muito o preço não dos carros só, né? Senão o preço do acesso, né, ao elétrico, e isso aí vai ter um impacto muito grande nos outros. Na verdade, eles estão liderando esse movimento, né? Se você pegar a GWM, né, a BYD, eles estão meio que forçando o Brasil a entrar nisso, num certo sentido. É bom fazer um pouquinho de história, né? A BYD está no Brasil já tem uns 5 anos, se não me engano. Então, entraram com ônibus. E acho que faz mais tempo. Que, aliás, toda a experiência deles lá de Shenzhen e tudo mais é de ônibus. Obviamente, né? Eles trazem toda a experiência deles no seu país, né?
lugar onde receberam subsídios, onde cresceram as sombras do apoio total, né, por parte do governo, tanto na produção das baterias primeiro, quanto na produção dos veículos a posteriori, e entendendo que não é só eu te dou dinheiro, sino que eu te dou dinheiro e te compro, né? A China, por muitos anos, teve 80% dos ônibus subsidiados. Eu vi o caso de Shenzhen, que eu estudei um pouco, é incrível, porque eles não só eles subsidiaram e colocaram a demanda pública, né? Porque a Shenzhen comprava da BYD os ônibus. Shenzhen foi a primeira cidade a ter 100% dos seus ônibus e táxis elétricos, né? São 17 mil ônibus e 5.500 táxis, se não me lembro. Tudo elétrico, né? Tudo elétrico, e já faz muitos anos, não é novo isso aí. Então, isso aí se alastrou pelo país inteiro, e isso obviamente fez com que as empresas tivessem demanda e acesso ao capital para evoluir na velocidade que evoluíram. Hoje tem carros que eu que acompanhei a evolução, né, inicialmente não eram bons os carros. Hoje porta pesada, fecha perfeito, né? É evidente que os caras aprenderam. É um processo de aprendizagem produtiva, né? Isso é natural. Contrataram europeus também, né? Então, evidentemente, têm aprendido. Hoje estão com uma oferta de uma qualidade boa ao preço muito bom, né? Eu acho que tem, obviamente, a reação agora vai virar nos outros, né? Então, a Stellantis acabou de anunciar uma linha de híbridos, né? E eu acredito que ele já tem uma política que tem uma meta de eletrificação, né? Então, eu acho que é um tema assim, retorno, vamos convir que já quase não se discute mais. Claro. Essa linha que você falou da Stellantis é aqui no Brasil, de híbridos? Que eles vão produzir. Sim, isso aí foi anunciado aqui no Brasil e vai ser produzido aqui no Brasil. Para nós, continua sendo cliente, né? Claro. Não precisa de baterias, né? Então, híbrido ou não, precisará de baterias. Eu acho que o híbrido é uma estratégia válida para o Brasil. Especialmente se a gente considera a possibilidade de uma hibridez inteligente, de uma hibridez com um motor a combustão interna estacionário, gerando energia para um par de baterias e um motor elétrico. O motor elétrico é muito mais eficiente, né? O híbrido de etanol também, né, Eduardo? Porque o etanol já é mais limpo, né? Como é que você vê isso? Porque essa é uma tendência que eu vejo no Brasil também. O etanol é um vetor energético do Brasil. Acho que com certeza tem um espaço na transição e a posteriori para certos usos. Então, é mais do que inteligente você transformar etanol em energia para mover um motor elétrico. Mas nem o tempo inteiro. É isso que eu vou, né? Quanto mais você usa motor elétrico a partir de energia que veio de fontes renováveis, sem combustão, melhor. Agora, quando você precisa fazer mais quilômetros, não temos infraestrutura de carga e também não temos baterias que garantam grandes autonomias ainda. Então, essa questão da hibridez como extensor da autonomia, acredito que seja uma estratégia válida para o país, sim. Legal. Um caso que tem chamado muito a atenção recentemente é o caso da VinFast, né, que abriu o capital lá nos Estados Unidos e já vale mais do que a GM, né? Uma empresa feita no Vietnã, de veículos elétricos do Vietnã, né? Você me contou a história que você acompanhou de perto, né? Que era um empresário que vendia macarrão, né? E migrou. Pois né? Eu fazia macarrão instantâneo na Alemanha, né? Um migrante, obviamente, vietnamita, né? Que fez fortuna com isso, né? Vendeu essa companhia, voltou para o seu país, entrou no setor imobiliário, de hotelaria, por necessidades próprias também, começou a produzir partes eletrônicas que ele precisava para essa indústria que ele estava liderando e acabou se metendo no veículo elétrico. Eles faziam smartphones também, né? Celulares, smartphones. Ele entrou nos eletrônicos, né? Entrou nos eletrônicos e aí começou primeiro com um ônibus elétrico e depois comprou a operação da General Motors no seu país. Eu estive lá quando eles estavam começando a pensar em fazer veículos elétricos privados, assessoramos eles na parte de carregamento por indução para ônibus e algumas outras questões. Então, eu estive bem por perto e eu sabia que eles estavam fazendo esse projeto que acabou se transformando, né, com uma empresa grande como a Siemens, que fez a fábrica deles no Vietnã, e agora com seu ingresso nos Estados Unidos e o IPO, que acaba colocando a companhia que nasceu
no mundo elétrico há menos de uma década, muito menos de uma década, acho que são 5 anos, com maior valor que a General Motors. Incrível, né? Por isso que nossa indústria é muito surpreendente, né, para o que mas como eu te contei, tem os altos e os baixos e tudo tem a ver com a estratégia de modelo de negócios e questões geopolíticas e de segurança estratégica, né? Eu acho que é entender que você precisa ter tecnologia e controle sobre a produção de baterias é uma coisa que acho que começou a ser entendido agora, mas que correr atrás do prejuízo de estar 10 anos negando que isso ia acontecer é o que está dificultando o momento atual. A pergunta que eu te faria, assim, você é um dos grandes conhecedores dessa indústria no mundo, né? Acompanhou de perto o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu na China, o que aconteceu no Vietnã, né? Que lições você traria para o Brasil, né? Estou te considerando um brasileiro já, né? Com mulher e filho brasileiro, morando no Brasil, em BH, né? Você é certamente um dos players relevantes hoje no Brasil dessa indústria, né? Que lições você traria do que você conhece, especialmente de Ásia, do sucesso da Ásia, do sucesso do Vietnã, do sucesso da China, para essa transformação brasileira? O que a gente deveria fazer, o que o governo brasileiro poderia fazer, o que o BNDES poderia fazer, o que os governos estaduais poderiam fazer, assim, se você tivesse uma carta branca, né, para chegar lá no MIDIC, no Ministério da Indústria e do Comércio, e falar, olha, pessoal, na minha opinião, vocês deveriam fazer isso, isso e isso. Foi o que deu certo no Vietnã, foi o que deu certo na China, foi o que deu certo nos Estados Unidos, né? Quais ideias você traria? Eu acho que a gente podia aprender um pouco de todos, né? Porque todos também cometeram erros na transição, né? Então, eu acho que é bom aprender de todos. Eu acho que, número um, nos concentramos muito forte em desenvolver uma cadeia de suprimentos local, de agregação de valor. Né? A gente não pode continuar cometendo o erro de exportar matéria-prima para comprar produto terminado, não nesse momento do mundo. Eu acho que nós precisamos sim apostar e forte pelo mundo de zero emissões elétrico. Certo. Eu pediria que a gente leia muito o que já aconteceu em outros lugares e por que deu errado e por que tem tecnologias que se promovem aqui e que os próprios promotores não fazem mais isso nos seus países. Então dá a dica aqui para a gente o que você puder falar, vai. Já fala aí. Então, não, simplesmente não corresponde a mim, muito menos publicamente chamar a atenção sobre essas questões, porque eu também... Mas só de saber isso aí já me preocupa. Então a gente tem que ficar alerta porque tem tecnologias aqui ruins sendo utilizadas que não deveriam estar. Não, Roberto, vamos falar algumas coisas. É amplamente conhecido que o hidrogênio como tecnologia e como combustível para o setor energético e o setor de mobilidade não funciona. Tá. Você acha que o hidrogênio é um caminho aí muito complicado? Mas não sou eu que falo, é só ver o que tem acontecido. Né? Nós temos, por exemplo, na Califórnia, uma rota de carregadores de hidrogênio que foi construída e foi abandonada. Não funciona. A Alemanha acaba de abandonar o projeto do trem de hidrogênio que tinha anunciado há menos de 2 anos atrás, porque já os números demonstram que elétrico é mais barato. E o hidrogênio é caríssimo, o hidrogênio ainda, né? Não é que ainda, é caro porque é ineficiente, é um processo totalmente ineficiente. Né? Quando você você precisa 7 unidades de energia para retirar uma de hidrogênio, que depois vai passar por uma célula de combustível que vai gerar energia para o motor elétrico. Tá. Será que não é mais eficiente pegar 7 unidades de energia e guardar uma bateria para usar no motor elétrico? Eu acho que sim, né? E tem um fator de perigo também, né? As hidrolineiras, elas têm explodido e o hidrogênio é muito difícil de conter. Tem perdas e essas perdas acabam contaminando mais do que a poupança de contaminação que ela conseguiu gerar. Então, por isso que eu não quero me meter muito nisso, porque, primeiro, não é minha função, e segunda, eu só peço que seja visto o que já aconteceu em outros lugares com tecnologias que nos trazem para dizer, olha aqui, né? Se o hidrogênio como precursor de fertilizantes para o agro, o hidrogênio como fonte de calor na indústria,
perfeito, estou 100% de acordo. Agora, para motor elétrico, para carro, não faz sentido. Ele, comprimir, refrigerar, para transportar, para depois inserir um outro tanque, que depois vai precisar comprimir e congelar para poder ingressar em um outro tanque de um carro. Não vai conseguir competir com o carro elétrico, está muito mais avançado. Não fecha a conta. Tu pode fazer contas o dia inteiro e não vai fechar a conta. Né? E, de novo, eu não estou nem considerando perigo. É perigoso. Então, não devia estar sendo... passando pelas nossas cidades, vamos dizer assim. Mas, eu vou te dizer, temos um período de transição e ele vai decorrer. Eu acredito que a hibridez, utilizando etanol, seja um bom caminho. E, em especial, entendendo que sempre vamos ter o transporte rodoviário de longas distâncias, que no Brasil é muito comum e que vai ser difícil resolver a partir de baterias, mesmo que não é impossível de resolver. Tanto porque, por exemplo, se você vê nos Estados Unidos, eles já estão considerando que os caminhões vão ser elétricos. Ponto. Já tem sentença, já está escrito, já estão as contas feitas, os estudos feitos e demais. Então, eu tenho certeza que pelo menos tudo que tem a ver com mobilidade urbana e autonomia de até 350 quilômetros, hoje já é elétrico e não se fala mais no assunto. Né? Então, não é que seja, senão que devia ser. E a outra questão é que nós precisamos, e é muito importante, pensar em mudar a nossa mobilidade urbana. A gente não pode eletrificar o que nós temos, porque o que nós temos é uma tragédia. Então, essa eletrificação seria uma tragédia, porque seria perder a oportunidade de uma tecnologia digital de altíssima potencialidade e produtividade para fazer o mesmo que nós estamos fazendo, só que sem emitir. É o que você falou, você vai estar parado no trânsito com o carro elétrico, em vez de ser o carro a combustão, mas vai estar parado no trânsito do mesmo jeito. Né? Claramente. Então, é evidente que a gente precisa criar sistemas de mobilidade que sejam convenientes, confortáveis e de baixo custo, que venham a complementar a eletrificação do sistema de transporte que nós temos. Né? Porque a verdade é que nós não vamos tirar ao cara que está no seu carro particular para ele entrar no busão. Não vai acontecer. O cara não vai descer do carro para ir fazer meia hora de espera sem saber onde o ônibus está e se vai vir, para depois entrar e estar tudo amassado por mais uma hora para ele chegar no destino. Ele vai de carro, não esquece. Então, a gente precisa, sim, gerar sistemas de mobilidade utilizando inteligência artificial, blockchain. Eu entendo que a Bravo Motor, ela tem uma unidade de Smart Cities, ela está trabalhando também nessa fronteira. Nós criamos uma fundação em 2017. Né? Depois de algum tempo de frustração pelo Acordo de Paris, né, que não estava sendo aplicado, vamos dizer assim. Né? O Acordo de Paris foi na COP22, foi em 2015. E estávamos em 2017 e nada de ninguém realmente cumprir com o que tinha sido assinado. Né? E nós começamos a ver que não era, às vezes não era porque não tinha vontade, simplesmente porque não sabia nem como começar. Né? Então, sendo que nós tínhamos um grupo de empresas que tínhamos costume de fazer um churrasco lá na NASA Ames, no Silicon Valley, conversando de diferentes áreas, eram tecnologias maduras, mas que cada uma em si mesma era mais uma dor de cabeça para quem ia receber que uma solução. Então, a gente precisava integrar. Né? Então, essa integração e essa ideia acabou sendo EV Share Foundation, que começou como Electric Vehicle Foundation e depois como Electricity and Vehicle Share, né? Foundation. E a EV Share é uma organização blockchain que justamente utiliza o blockchain não como fonte meramente de uma criptomoeda, senão o blockchain como cartório digital automatizado, que é o que é, para poder registrar de forma inviolável transações de energia e geração de crédito de carbono que venham a fazer possível, né, a integração de frotas e essas frotas com a necessidade do mercado, seja essa necessidade de movimentar pessoas, coisas, energia ou informação. Né?
Esse novo mundo, que parece tão doido assim, ele já está sendo implementado em partes. Né? Nós temos participado de projetos tanto na Califórnia, um projeto chamado Advanced Energy Communities, no qual foi pensado justamente para ser solar nas casas, com sistema de armazenamento de energia conectada com carregadores e veículos elétricos compartilhados. Né? Isso aí é o que foi escolhido pela California Energy Commission como o futuro das redes elétricas do estado. E já funciona na prática lá isso. Já está instalado, já está sendo terminado de instalar, né? A pandemia pegou no meio, então atrasou um pouco, mas isso aí chama micro-redes de energia, transformar todos os tetos disponíveis em geradores de energia. Né? Entendi. E tratar a cada um desses geradores de energia como um ID, parte do sistema. Né? Os sistemas de armazenamento de energia são, obviamente, importantíssimos para gerar estabilidade e acessibilidade à energia renovável às 24 horas do dia. Aliás, é um dos grandes desafios, né? Que você gera renovável, mas você não tem como guardar ela direito, né? Pois tem um conceito tão falado na última década, chamado Smart Grid, né? A rede inteligente. Mas, bom, o que tão inteligente você pode ser se você não pode guardar energia quando sobra para usar quando falta? Né? É o básico, né? Seria o básico, né? Então, bom, as baterias são importantes para isso. A meu entender, o maior mercado para baterias é de assistência à rede elétrica e não na mobilidade. Então, quando você consegue transformar unidades residenciais, em vez de demandantes de energia, em fornecedores de energia dos comércios e das indústrias em volta delas, você começa a ver mudar o mundo, começa a descentralizar o setor energético, e esses blackouts, como que aconteceu essa semana, não teriam acontecido se nós tivéssemos mais capacidade de armazenamento distribuído e de geração distribuída real. Vocês trabalham com essas baterias também, com esse foco? As baterias, essencialmente, elas guardam energia. Né? Para que você usa depois é outro tema. É um problema. Tem, obviamente, algumas características da bateria de tração para veículos que é diferente da bateria que se utiliza para sistema de armazenamento de energia. Inclusive, algumas químicas que têm aparecido agora, como sódio, por exemplo, que são mais baratas, mas têm problema de densidade energética. Elas não são tão boas para um carro, mas são boas para armazenar energia em um lugar onde espaço e peso não é tão importante. Então, essa é outra questão que também é altamente confusa na cabeça das pessoas, que o cara já não sabe o que é uma célula de bateria, né? Já não sabe o que é uma bateria. Tu imagina as químicas por trás dela e as diferentes químicas para os diferentes usos, né? Bom, essa é a nossa praia, para isso que nós estamos. Nós vimos para o Brasil também com a bandeirinha branca de paz e a anunciar ao mercado que estamos aqui para colaborar com quem for. Indústria automotiva, indústria da construção. Aí tu vai dizer para a indústria da construção, o que tem a ver bateria com a indústria da construção? Bom, eu vou te dar um número. 40% da energia que o mundo gera é utilizada por prédios. Caramba. 70% da energia que entra nesses prédios é desperdiçada por ineficiência da construção. Nossa Senhora. Então, eu diria que nós precisamos, sim, repensar os prédios, transformação do setor da construção para construirmos prédios mais eficientes, e prédios mais eficientes acabarão gerando mais energia da que consomem. Né? Então, aí você tem baterias para poder guardar e que esse ativo acabe sendo um ativo a mais do repago da construção ou da própria rede energética local. Né? Então, nós estamos, sem sombra de dúvidas, ante um momento perante um momento que eu diria que quem não gosta de mudanças é bom partir. porque o mundo a única certeza é a certeza da mudança, né? A única certeza é que o mundo vai mudar muito e de forma muito acelerada nesses próximos 20 anos. Bom, já está acontecendo você pegar uma companhia vietnamita que faz carros valendo mais do que a General Motors, quer dizer, é um negócio simbólico, né? Para quem não está conseguindo enxergar, quem está com dificuldade de enxergar, basta ver. Peguei um pequeno exemplo aqui só, né? Exemplo. E isso aí é alto impacto de pouco tempo. Eu vou te dar um pouquinho mais para trás. Tu teria comprado um carro chinês há 20 anos atrás? Exato. Com certeza não. Eu te diria mais. Tu teria comprado um carro chinês há 10 anos atrás?
provavelmente também não. Hoje eles estão dominando, conquistando a Europa já, por exemplo. Hoje fazem carros de altíssimo nível. Então, de fato, a Volvo, por exemplo, é da Geely. Eles compraram Eles não estão só fabricando eles, senão que estão comprando os outros também. Então, eu acho que sim, que o momento é um momento de grandes mudanças no setor energético, mudanças no setor financeiro, mudanças, porque também o setor financeiro vai precisar mudar e acompanhar, né? Porque claro, esse novo mundo tem características diferentes a esse mundo de eu financio só alguém que já tem um contrato de compra do que ele produz. Né? Funciona assim, né? Vão ter que começar a entender como que funciona o mundo no qual a inteligência artificial, o blockchain e outras tecnologias acabam fazendo possível que o sistema financeiro financie ao usuário. Olha a loucura, né? Mas que aliás é quem vai pagar a conta lá no final é o próprio usuário que vai pagar as contas. Se você pudesse colocar uma frota de táxis, né, ao uso, e os usuários escolherem consumir isso, né, esse serviço de táxis elétricos, eles, as companhias online para distribuir pacote, etc, etc. Só que isso vai ser pago com o uso da comunidade, né? Se você colocar essa infraestrutura à disposição da comunidade, você vai estar financiando a comunidade de forma direta, porque os pagamentos, eles todos terão contratos inteligentes que distribuirão recursos de forma imediata e só vai chegar no motorista ou às pessoas que trabalhem no sistema aquilo que corresponde a ela, descontando tudo que precisar ser pago. Bom, essa tecnologia nós já criamos dentro do que é a nossa fundação e já estamos começando a estudar os primeiros projetos importantes aplicando essa tecnologia. Agora, para você conseguir fazer isso, precisa encontrar um banco que tenha coragem de fazer um modelo de financiamento que até agora não foi feito. Com certeza também os bancos vão ter que mudar, é o que você falou, né? Essas transformações aí vão afetar todo mundo. Os incentivos econômicos são grandes, né? Porque você tem bilhões ou trilhões a serem investidos em mudança de infraestrutura, mobilidade e energia nos próximos 30 anos. Dinheiro que está muito barato e disponível. E na geração de projetos vai ter como financiar grandes volumes de dinheiro alocados à infraestrutura de uso diário. Eu acho que é o mundo ideal, né? Só que quem entenda primeiro vai beber água fresca. Eu acho que está faltando um pouco isso também, que é essa interação entre nós que estamos estudando esse mundo há 12 anos. Nós não somos os mais inteligentes, só temos 12 anos de bunda na cadeira a mais. E isso não tem como pagar, né? Não tem como comprar isso. Você pode sim se associar, pode usar a expertise e a experiência de ter pesquisado, de ter lido, de ter estudado, né? Mas o tempo voa, né? O tempo vai. Uma coisa eu tenho clara, nós não temos hoje 12 anos para começar agora e daqui a 12 anos chegar onde nós estamos hoje. Não. Esse tempo já foi, já não está mais. Cada dia que passa, quem fez isso está mais na frente. Na frente, claro. Por falar em tempo voa, estou agoniado aqui, Eduardo, porque a gente está chegando no final do nosso tempo já da nossa conversa e queria deixar aqui para você falar umas palavras finais aqui para algum ponto que você queira deixar para as pessoas levarem para casa e tal. Te agradecer por essa aula que você nos deu aqui de tantos temas, né? A gente precisaria de 3 horas para falar de tudo isso, mas foi fantástico. Agora, deixa uma mensagem aqui para a gente, se possível de otimismo, né? Mas se não for possível também de realismo, né? Quais são as suas reflexões aqui para a gente levar? O empreendedor naturalmente é otimista, né? Então eu sou otimista. Obviamente que os desafios também são grandes, mas eu acho que o Brasil, nós temos uma oportunidade ímpar de participar de forma protagônica da mudança do mundo. Vai depender de nós continuar combatendo essa mudança ou participar e empurrar ela para acontecer aqui. Porque uma coisa que eu garanto para vocês é o seguinte, a China já tomou a decisão, a Índia também, a Europa também, os Estados Unidos também.
de verdade nós achamos que podemos ter uma decisão diferente, a decisão tomada já por esses países que são 60%, 70% da população mundial. E não tomaram essa decisão porque sim, tomaram essa decisão porque esse é o caminho mais eficiente para chegar ao destino que nós queremos chegar. Então, eu sim, a gente vê com agrado que, pelo menos no discurso, o governo federal esteja falando muito disso. Esperamos que o BNDES, agora que tem mandato de poder investir em empresa privada, possa se somar a nós também e poder empurrar isso aqui, porque da nossa fábrica tem toda uma cadeia de suprimento para criar para trás, claro, e tem toda uma cadeia de negócios para criar para frente, e ainda tem a economia circular, que é reciclar essas baterias para fazer baterias novas lá na frente. Então, é muito o que tem para ser criado, o desafio é grande, mas as oportunidades são inúmeras também. E vou te dizer, não tem muito país melhor posicionado do que o Brasil para ser protagonista dessa nova realidade. A economia verde vai acontecer com a gente ou sem a gente. A gente tem que tomar a decisão só de se vamos ser protagonistas e vamos trazer dinheiro de outras economias para a nossa, para ser um país mais rico, mais igualitário, mais justo, ou se nós vamos ser mais pobres porque vamos ter que comprar essa tecnologia de mais alguém. Fantástico. Eduardo Javier Munhoz, muito obrigado por essa aula que você nos deu aqui, com temas incríveis, né? E eu também sou entusiasta dessa janela de oportunidade que tem no mundo para o Brasil aproveitar, né? Tomara que a gente consiga, e vou te convidar para voltar mais vezes aqui para a gente continuar essa conversa. Uma das nossas grandes funções hoje é ser evangelistas, né? E desmitificadores, né? de mitos. Então, eu até escrevi outro dia, nós estamos um grupo de ESG da Fundação do Cabral e de gente relacionada, acabei escrevendo um documento chamado Demolindo Mitos, né? E era escrevendo, explicando e utilizando links a estudos e artigos. Me manda depois a referência que a gente vai deixar aqui para as pessoas que quiserem consultar. Então, pode contar conosco para outras sessões com temas mais específicos e de todo jeito sempre esse mundo tão interessante que a gente acaba navegando assim, né, indo longe. Tanto que a última pergunta que eu vou responder para você, uma pergunta que você fez e eu disse que ia responder depois. Eu não gosto de não responder perguntas. Eu estava já com tudo organizado na Califórnia com a família, mas mulher e filha gostaram do Belo Horizonte e acharam que era uma coisa bacana ficar aqui. Então, como eu preciso viajar o tempo inteiro de todo jeito, importante era que eles tivessem um lugar onde se sentissem vontade e adotamos Minas Gerais como nosso... Eu sou suspeito também, adoro o BH, acho uma cidade incrível, né? Muito legal. Bom, Eduardo, muito obrigado. Vamos te convidar mais vezes. Obrigado, foi um prazer. O prazer foi meu. Um grande abraço. Obrigado. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFBNDES, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFBNDES nas redes sociais. Até a próxima!